Amém, irmãos. Nós estamos então nessa campanha de 21 dias e nós na semana passada começamos falando justamente aquilo que nós temos, estamos sendo ministrados diariamente, e nós falamos sobre ser chamado, sobre sair de trás da árvore. Quem lembra? Amém. Você estava aqui, aleluia. E hoje então nós vamos dar continuidade nisso, porque Deus nos chama. E Deus nos chama com um propósito. Diga: eu fui chamado pelo Senhor. Amém? Eu sei, talvez você diga: pastor, mas eu não tenho um chamado missionário, um chamado pastoral. Mas acredite, todos nós temos algum chamado da parte de Deus, que você só vai sentir pleno no dia que você entende o seu chamado e você responde a Deus no seu chamado, cumprindo o propósito dele para você. Amém? Só que quando ele nos chama, ele vai então, e nós reconhecemos isso, ele vai nos levar a um tempo de treinamento. Você não é chamado e então as coisas já acontecem de maneira sobrenatural, você reinando. Não, há um tempo de treinamento, onde nós chamamos então nessa noite, onde você é treinado para reinar. Diga assim: eu quero ser treinado para reinar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra nessa noite. Fala conosco, ministra aos nossos corações aquilo que é a Tua direção, aquilo, Senhor, que é a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, nós queremos ser treinados pelo Senhor, treinados para reinar na eternidade, mas também para reinar em vida nesses dias, Abba. Por isso, fala conosco. Tira, Senhor, toda cegueira espiritual. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha a enxergar o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas nesses dias, Pai. Queremos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Queremos ter percepção no nosso espírito da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós fomos chamados pelo Senhor. E agora que Ele nos chama, então Ele nos leva a um tempo de treinamento. Para quê? Para nós reinarmos. E quem é que nos treina? Diga assim: o Senhor. O Senhor vai treinar você. O Senhor vai permitir circunstâncias na sua vida para que você seja treinado. Posso ouvir o amém? Então, aqueles que não aprendem a reinar à maneira de Deus, aqueles que erram, que falham no período do treinamento, aqueles que bombam no teste, acredite, Deus vai permitir para que eles sejam treinados, ou seja, testados novamente. Por quê? Porque o Senhor quer que você cresça, avance, cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Então, essa é uma das razões porque muitos desistem do seu chamado. Porque quando entende o seu chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida, ele até fica animado, ele fica alegre, ele fica feliz, e ele começa a sonhar. Mas quando vem as dificuldades, quando vem os testes, ele então para, ele então quer desistir, ele então quer retroceder. Por quê? Porque não quer ser treinado. Mas não tem jeito. Se nós queremos cumprir o chamado de Deus, se você quer cumprir o que Deus tem para a sua vida, você precisa se abrir para ser treinado pelo Senhor. Amém, querido? Não tem jeito. E sabe, nós queremos avançar rumo ao alvo que é Cristo, aleluia. Por isso eu preciso compreender o chamado da minha vida, não posso abrir mão do chamado da minha vida, mas eu preciso entender que Deus está trabalhando em mim, que Deus está me treinando. E no livro que nós temos compartilhado, ali fala sobre o treinamento de, quem sabe? Davi. O Átila ajudou você hoje. Treinamento de Davi.
É isso que nós lemos durante essa semana. Então Davi, ele foi treinado. E é bem provável que um dos processos de treinamento mais detalhados na palavra de Deus foi justamente o treinamento de Davi. Então cada fase que ele passou, Deus estava treinando ele para então um dia chegar ao trono. Chegar então o momento de reinar. Deixa eu te contar, querido, Deus não vai colocar crianças no trono. Amém? Deus não vai colocar gente imatura para reinar, não. Deus vai colocar aqueles que se permitem ser treinados. Então as conquistas, elas vêm porque nós aceitamos o processo de treinamento. Quantos aceitam esse processo na sua vida? Esse processo de ser treinado pelo Senhor. Então quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos 7 conquistas que ele teve. A primeira conquista que Davi teve foi a conquista de consolidar o seu chamado. Lá em 1 Samuel 16, verso 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então Davi, ele é chamado pelo Senhor. Jessé recebe ali o profeta Samuel. Jessé era o pai de Davi. E aí o profeta chega lá para então ungir o novo rei. Porque Deus havia falado: vai na casa de Jessé, porque eu vou levantar ali um homem segundo o meu coração. E então Jessé vai apresentando os filhos, né? Homens capazes, fortes aparentemente, mas não eram aqueles que o Senhor havia escolhido. Aquele que o Senhor escolheu estava lá, junto com as ovelhas. E aí então Jessé traz o seu filho, Samuel unge a Davi. E aí então Davi agora entende que Deus tinha um chamado para a vida dele. Agora Davi entende que Deus tinha um propósito para a vida dele. Porque agora ele foi ungido por Samuel. O Espírito não estava mais em Saul, agora o Espírito do Senhor estava em Davi. E o propósito de Deus era que Davi então reinasse. Assim também é o propósito do Senhor nas nossas vidas, amém, querido? Não importa o nível, creia, a vontade do Senhor é que você reine. Quando falamos aqui reinar, é para que você viva na sua casa o melhor de Deus. Lá no seu negócio, a vontade do Senhor é que você ali prospere e avance. Amém? Se você entende que aquilo faz parte do propósito da sua vida também, o Senhor vai abençoar e prosperar você. Mas também no serviço da casa de Deus, Deus tem um chamado, a unção está sobre você, e a vontade do Senhor é que todos reconheçam isso, os frutos se manifestem na sua vida. Então inevitavelmente Davi agora ele tinha um chamado, e era preciso que essa convicção de que ele era um filho amado, e que Deus tinha um propósito para a vida dele, que ele era chamado para reinar, agora essa convicção precisava ser fortalecida dentro dele. Diga assim: eu preciso ter convicção interior. Então essa convicção interior, ela não vai acontecer de forma automática, mas ela precisa ser testada, até que então ela seja consolidada, porque sem essa convicção, qualquer coisa vai derrubar você. Quantos compreendem isso? Quando Deus te chama para algo, Ele vai permitir que você seja treinado, para que você então, interiormente, fique forte, cheio de convicções, daquilo que Deus tem para a sua vida, ou daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Porque se eu não tenho convicção, eu serei derrotado diante das dificuldades. E saiba, querido, Deus não se agrada daqueles que retrocedem, amém, querido? O Senhor quer que você avance, que você persevere, que você não desista. Por isso, em tudo na vida, você precisa ter uma convicção lá dentro.
Amém? Convicção. Por exemplo, quando você decide se casar, você vai... Quem já casou não tem mais como fazer isso, amém, querido? Mas você que ainda não casou, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que orar e falar: Senhor, me dá uma palavra aqui no meu coração, se eu devo me casar com essa pessoa. Amém? Por que que isso é importante? Porque haverá um dia mau. Sim ou não? Vai ter, meu irmão. Vai ter o dia da DR, né? Vai ter aquele dia que um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro. E se você não tem convicção, se Deus não falou com você, você vai se apegar ao quê? Se você não tem palavra de Deus. Mas um casal cheio do Espírito, que sabe que é propósito de Deus se casar com aquela pessoa, quando vier o dia mau, eles vão ficar firmes, vão falar: não, nós vamos permanecer aqui, não está fácil, você é uma bênção, não está fácil, mas nós temos uma palavra de Deus. Amém? E é essa palavra de Deus que faz você vencer o dia mau. Porque se você não tem convicção, quando o dia mau vier, divórcio vai ser falado na sua casa. A possibilidade de uma separação, ela vai ser comentada dentro da sua casa. E isso é inaceitável, amém, irmãos? Crente não casa para se separar. Isso você tem que ter convicção clara. Eu me lembro que antes de casar, eu orava muito baseado num texto de Salmo 128. Que ali é uma promessa do Senhor. O homem que tem no Senhor, o homem que é abençoado, ele vai ter ali a sua esposa como videira frutífera, os seus filhos, brotos de oliveira, diz a palavra, ou seja, ungidos pelo Senhor. Isso é promessa de Deus. E eu me lembro que eu guardava essa palavra no meu coração. E aí conheci, né, minha esposa, fui lá na casa de um tio dela, que morava numa casa onde os seus avós moraram durante muitos anos. E eu me lembro, quando eu cheguei lá, eu vi um quadro enorme, e no quadro estava lá o Salmo 128 descrito. Eu falei: é de Deus. É de Deus. Estou orando por convicções, por confirmações. Amém? E aí então eu percebi, aquele dia, o Espírito Santo testificando no meu coração que era a pessoa certa. Amém? Quem escolhe é você, obviamente, não é Deus. Amém, querido? Mas a convicção precisa existir em tudo aquilo que você faz. Você vai abrir um negócio, você tem que ter palavra de Deus, você tem que ter convicção. Você vai servir no ministério, você tem que ter palavra de Deus, porque virá o dia mau. Você acha que eu sou pastor porque um certo dia escolhi e falei: eu quero ser pastor. Meu irmão, na verdade nem queria. Se eu pudesse, não teria sido. Mas Deus escolheu. A palavra veio no meu coração. Então eu sei que o mesmo Deus que me chamou é o Deus que vai sustentar a obra. Eu não fico com medo. Eu não subo aqui para pregar preocupado. Será que eu vou conseguir pregar, compartilhar, falar? Será que eu consigo liderar os irmãos? Será que se essa igreja avançar e começar a chegar muita gente, será que eu vou dar conta? Nada tem a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, porque é Ele que me chamou. Amém, meu irmão? Então assim também você deve lidar com tudo na sua vida. Mas antes você precisa ter o quê? Uma santa convicção. Uma palavra do Senhor. Sabe por quê? Virá muitas vezes, virão batalhas na sua mente. Pensamentos contrários. Pensamento para te fazer parar, para te fazer desistir, sim ou não? Virão batalhas na mente. Então, para consolidar a palavra dentro de nós, sempre vai aparecer um leão ou um urso. Assim como apareceu para Davi, para ajudar nesse processo. 1 Samuel 17, verso 36 diz, né? O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi teve que enfrentar o urso ainda adolescente, mas ele não teve medo. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus que ele seria rei. E se ele seria rei, ele não seria morto por um urso. E se o urso queria ali então tragar as ovelhas, ele se posicionou.
Quando veio o leão, ele se posicionou, porque eram batalhas que Deus estava, de alguma maneira, treinando ele para algo maior. Você compreende isso? Amém? Por isso, deixa eu te contar uma coisa, querido. Quando vier certas batalhas, eu sei que a gente não gosta muito, né? Quando vem lutas, batalhas, normalmente nós pensamos, puxa, o que eu fiz de errado para estar merecendo isso? Mas às vezes você não fez nada de errado. Na verdade, nem cremos nisso. Há coisas que acontecem porque Deus está permitindo para forjar você. Amém? Se Ele permitiu, é porque talvez aquilo seja, de uma maneira, algo bom para você, para aperfeiçoar algo na sua vida, para levar você a avançar. Quantos compreendem isso? Então, Davi, ele apesar, provavelmente temeu, mas ele se posicionou, porque ele sabia que havia uma palavra do Senhor na vida dele, havia uma convicção dentro dele, e essa convicção ela estava a cada dia se fortalecendo. Alguém viu ele matando o urso ou o leão? Não, mas ele matou. Da mesma maneira, olha para cá, querido, essas convicções são geradas no secreto, você e Deus. São nesses momentos que o Senhor vai colocar palavras no seu coração, amém? E você precisa buscar o Senhor. Esses dias que nós vamos aqui estar orando, tempo, né? Até que nós estamos nesse tempo de jejum já, são tempos para você ouvir de Deus, para você ter convicções da parte do Senhor, amém, irmão? Então, esse treinamento, ele deu certo na vida de Davi, e também vai dar certo na nossa vida, vai dar certo na sua vida. Diga para o seu irmão aí, fala para ele, você está sendo treinado. Não desanime, não pare, não retroceda. Amém, querido? Não retroceda. Sabe por quê? No dia que chegou o gigante, no dia que Golias apareceu, o Davi falou, vai ser tranquilo, eu matei o urso e o leão, o que é esse gigante aí? Amém? Ou seja, a base que trouxe para ele um testemunho de convicção e segurança que ele ia vencer, é porque lá atrás ele tinha vencido o leão e o urso. Amém? Da mesma maneira, a nossa vida é assim, a gente vai progredindo, avançando. Tem coisas que para você foram lutas no passado, mas que isso trouxe força para que você enfrente desafios às vezes maiores. Amém, querido? Que são situações que vão aparecer, mas que tem a ver com o propósito do Senhor, com o chamado do Senhor. A segunda conquista de Davi foi aliançar-se com Jonatas. Então, lá no texto diz assim, né, 1 Samuel 18, verso 1, diz assim, sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Verso 4, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Depois da convicção gerada em Davi do seu chamado, era necessário que agora ele aprendesse a ser rei, porque o chamado de Davi era um chamado para reinar. Então, quem recebeu convicção para reinar, logo vai querer então ser instruído por alguém para reinar, para estabelecer no reino de Deus como alguém que está reinando em vida. Então Davi foi então influenciado. O ideal seria que Saul pudesse ensinar a Davi, mas é interessante que Saul ficou enciumado. Os irmãos conhecem a história, né? Ele ficou enciumado porque sabia que agora o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele, e começou a perceber que Davi era diferenciado. Então, ao invés de instruir, ajudar Davi, não, ele fez o contrário, fez perseguir a Davi. Mas é interessante que Deus levanta Jonatas, que era filho de Saul,
E então há uma grande conexão entre eles dois. Se tornam parceiros, irmãos de aliança. E isso foi fundamental para que Davi então pudesse avançar no seu chamado, ser treinado no seu chamado. Olha para cá, querido. É inevitável. Se você quiser reinar em vida, se você quiser cumprir o chamado de Deus, você será conectado pelo Senhor a pessoas. Amém? Amém, irmãos? Pessoas que vão acrescentar algo na sua vida. Pessoas que vão te ensinar coisas. Por isso precisamos ser humildes, amém, irmãos? Ser humildes. Ter um coração, eu gosto desse termo, ter um coração ensinável. O que é isso? Aprender com os outros. Aprender, ter um coração ensinável. Entendendo que você não sabe tudo. E que se você quer cumprir o chamado de Deus, há pessoas que elas já estão na sua frente. E que elas podem trazer algo ao seu coração para edificar e abençoar você. Amém, irmãos? Então quando Davi derrota Golias, ele é conduzido à presença de Saul. E Saul, o nome Saul significa o desejado. Mas Jonatas, pelo contrário, o nome dele significa Deus enviou. Muitas vezes desejamos caminhar com uma pessoa ou outra, mas nós temos que caminhar com aquele que Deus enviou. Quem que Deus enviou para a sua vida nesses dias? Quem que é o Jonatas que Deus enviou para a sua vida nesses dias? Aquela pessoa que vai te dar o caminho das pedras, aquela pessoa que vai de alguma maneira facilitar o treinamento de Deus na sua vida, que não vai atrapalhar você, amém, irmão? Não vai perseguir você, mas vai ajudar, vai agregar para a sua vida. Então é interessante que Davi, ele abraça cada ensinamento de Jonatas e recebe através da vida dele. Assim nós somos chamados também, amém, irmãos? Chamados para quê? Para servir. Deus entregou o seu Filho para servir a humanidade. Todo chamado de Deus tem relação com isso, servir pessoas. Amém? Sempre, sempre. Como saber se o meu chamado é de Deus? Isso que eu estou pensando é vontade de Deus. Sempre vai ter relação com alguém, com pessoas. Não apenas para satisfazer o próprio ego, satisfazer próprias vontades, e sim para servir a outros. Amém? Então, precisamos abraçar. Você já abraçou o Jonatas? Quem é o Jonatas que Deus enviou para a sua vida nesses dias? Talvez é alguém que Deus colocou lá no seu trabalho para abençoar você, para facilitar, para de uma maneira levar você a avançar, né? Talvez no reino de Deus, na igreja, Deus levantou uma pessoa ou outra que de uma maneira é uma fonte de Deus para edificar, acrescentar algo na sua vida. Amém, irmãos? Enxergar isso, às vezes na sua própria família, Deus colocou alguém ali para de alguma maneira abençoar você, te ensinar o caminho das pedras. Amém? Que tenhamos um coração ensinável. Terceiro, a terceira conquista é ser inabalável. Diga, ser inabalável. 1 Samuel 18:6 assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Verso 9: daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Sabe, querido, uma coisa que faz parte do nosso treinamento para cumprir o chamado de Deus é inevitavelmente saber lidar com pessoas difíceis. Diga assim para o seu irmão: aprenda a lidar
com pessoas difíceis. Ora, Deus chama Davi, que na cabeça de muitos, né? Quando Deus chama alguém, Deus vai facilitar tudo, não é? Vai ser tudo moleza. Mas não é assim. Deus está treinando você. E uma coisa que acelera esse treinamento é pessoas difíceis. São pessoas difíceis. Pessoas que muitas vezes vão resistir você. E isso é a terceira etapa do treinamento. E sabe, muitas pessoas, presta atenção nisso, querido. Muitas pessoas não prosperam na vida porque não sabem lidar com pessoas difíceis. Elas querem se vingar delas. Elas querem agir com elas como elas estão tratando elas mesmas. Mas esse não é o Espírito de Cristo, amém, irmãos? Claro, é fácil lidar com pessoas difíceis, sim ou não? Não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos saber lidar com pessoas que fecham o coração para nós. E isso vai acontecer inevitavelmente, meu irmão. Vai acontecer. Sinto lhe dizer. Às vezes sem motivo, mas aquela pessoa, ela tinha o coração aberto para você, mas de uma hora para outra, mudou. Foi exatamente o que aconteceu com Saul em relação a Davi. Davi derruba o gigante, e aí Saul olhou, puxa que maravilha, nós vencemos graças a esse garoto, aleluia. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar, porque Saul ficou enciumado. Saul não aceitou que as mulheres estavam ali cantando que Davi havia vencido os seus 10 milhares. Ele ficou indignado com aquilo. Então precisamos aprender a lidar com isso, irmãos, porque vai acontecer. No casamento pode acontecer do seu cônjuge fechar o coração para você. Pode acontecer. Às vezes com aquelas pessoas que você lidera, que você ensina, que você instrui, que você direciona, fechar o coração para você. Ou até mesmo aquela pessoa que tem uma autoridade sobre a sua vida e ela fechar o coração para você, como foi no caso aqui de Saul em relação a Davi. Às vezes os filhos, nossos filhos, podem fechar o coração deles para nós, sem motivo, em especial na adolescência, está amarrado. Mas acontece, sim ou não, irmãos? Acontece. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Porque de repente Saul fechou o coração para Davi. Davi tinha feito algo de errado? Não. Pelo contrário, ele guerreava as guerras e dava vitórias para Saul. Mas mesmo assim Saul ficou com seu coração fechado em relação a Davi. Como que podemos resolver tais situações, irmãos? Primeiro, precisamos aprender como Davi aprendeu, que ele não consegue resolver as questões na vida do outro. Quanto mais ele tentava resolver, pior as coisas ficavam. Amém? Ah, aquela pessoa lá do meu trabalho fechou o coração para mim, pastor. Então, não adianta. Se você não sabe o motivo, não tem o que você faça para ela abrir o coração novamente. Amém? Não tem o que fazer muitas vezes. Em segundo lugar, já que não resolvemos lá, é importante que você resolva aqui. Amém? Seja blindado aqui. Interessante que Davi, ele precisava entender que Deus estava treinando ele. E se Saul estava com seu coração fechado para abençoá-lo, para facilitar a vida para ele, pelo contrário, Saul estava perseguindo ele. Mas Davi resolve aqui dentro. Ou seja, não criar expectativas, amém? Mas também não querer se vingar. O que normalmente é o desejo que vem sobre nós. Sim ou não, irmãos? Se ele está assim, eu vou ser pior que ele ainda, né? Se está me tratando desse jeito, agora vai ver quem é que é ruim aqui. Diga para o seu irmão, não deve ser assim. Amém? Não.
Devemos fazer a vontade de Deus. Presta atenção nisso, querido. Devemos fazer a vontade de Deus, independente da aprovação ou reprovação dos outros. E Davi estava aprendendo isso. Não abandone o seu chamado por causa do descontentamento de outros com as suas conquistas. Porque quando você faz isso, você se torna alguém inabalável. Inabalável. A vontade de Deus é que você seja inabalável, que nada abale você. Ah, mas o fulano, deixa o fulano, meu negócio é contigo. Amém? É assim que o Senhor está nos tratando. Por quê? Porque Ele está nos treinando. E às vezes não avançamos porque nós levamos tudo para o pessoal e tiramos o foco do propósito de Deus para nós. Então, quando Saul disse que Davi não poderia vencer Golias, Davi foi convicto que nada poderia pará-lo no caminho de ser rei, e isso incluía aquele gigante. Ele entendeu isso. Ele não se importou com o que o rei estava dizendo ao seu respeito, mas ele tinha uma convicção grande do que Deus tinha para fazer. Amém, irmãos? Então, lembre-se, se alguém fechou o coração para você, permaneça fazendo o que você tem que fazer. Amém? Ah, mas é na minha família, é lá no ambiente de trabalho, ou até mesmo na igreja. Faça o que você entende que deve ser feito. Amém? Por quê? Porque o Senhor está vendo, e Ele está vendo o seu coração. Amém, querido? Quarta conquista: conviver com prazer com as pessoas que Deus te deu. 1 Samuel 22, verso 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Aqui Davi começa então a aprender que um rei não conquista nada sozinho. Você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida sozinho. Você não vai cumprir o chamado de Deus na sua vida sozinho. Diante da perseguição de Saul, Davi então se junta com esses caras. Olha lá, que currículo bom. Os que se achavam em aperto, os endividados e os amargurados de espírito. Talvez ele questionasse: puxa, mas Deus me chamou para ser rei e Ele me dá esses caras aqui? Porém, ele entendeu que Deus estava colocando aquelas pessoas na vida dele, e que através de Davi, eles também seriam treinados. Amém? E por isso esses daí se tornaram os valentes de Davi. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Aprendemos com isso que nós devemos entender que Deus coloca pessoas ao nosso redor, e aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida vai também incluir essas pessoas. Posso ouvir um amém? Vai incluir essas pessoas, não tem jeito. Então, quando Deus nos chama, você precisa compreender que as coisas, elas não vêm prontas, mas precisam ser, na verdade, regadas, cuidadas. Amém? Deus não nos dá nada pronto, pelo contrário, Ele nos dá em forma de sementes. Amém, querido? E a nossa parte então, qual que é? É semear, é adubar, é regar, é cuidar, porque Deus vai dar o crescimento. Aleluia! Então a nossa parte é justamente entender que precisamos conviver com prazer, com alegria, com aqueles que Deus nos deu. O problema é que sempre achamos que o do outro é melhor, né? Não, a outra célula é que é melhor. Não, a família do vizinho é que é melhor. Não, aquela outra empresa que é boa para trabalhar. Aquela igreja ali, misericórdia, a outra que é boa. Não, tenha prazer aonde Deus te plantou. Deus te plantou aqui, essa é a melhor igreja do mundo. Deus te plantou lá naquela empresa, essa empresa é a melhor para se estar. Por quê? Porque é o lugar que Deus me plantou. Essa família que eu nasci, porque você sabe, né? Ninguém escolhe pai e mãe, mas também ninguém escolhe filho. Amém? Deus que dá. É Deus que dá. Então, receba com prazer e alegria aquilo que Deus te deu.
Abençoe aquilo que Deus te deu. Não fale mal daquilo que Deus te deu. Quando você olhar para o seu cônjuge, você deve olhar e falar: obrigado, porque o Senhor me deu o melhor. Aleluia. Pastor, mas você não conhece ele. Nem preciso conhecer, é o melhor de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esses meus filhos. É o melhor que o Senhor tinha para me dar. Obrigado, Senhor, por esses irmãos da célula. Não respondem minha mensagem, mas é o melhor de Deus para mim. Aleluia. Senhor, obrigado por esses funcionários. Pai, obrigado por esse chefe. É o melhor de Deus para mim. Porque aparentemente são os improváveis, mas são esses que Deus vai transformar em valentes. Amém, queridos? Invista, cuide, invista na sua esposa, invista no seu marido, invista nos seus filhos, invista nos irmãos, invista, abençoe. Eu tenho certeza que você verá, sim, as coisas avançando e prosperando em nome de Jesus. Quinto, a quinta conquista é: jamais ultrapasse os limites dados pelo Senhor. 1 Samuel 24, verso 3 diz assim: chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Você entendeu o que a Bíblia quis dizer aqui, né? Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Pode passar. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém? Saul continuava atrás de Davi para matá-lo. Não era brincadeira não, era sério. Saul via Davi, ele queria matar com a flechada. Ele mandou matar Davi, literalmente. E aí nós vemos aqui numa oportunidade, onde Davi está ali na caverna com os homens, os apertados, os endividados. E aí então, Saul não está mal do ventre, e aí vai lá na caverna para fazer suas necessidades. E aí é interessante então, que os homens de Davi falam para ele: Deus deu a oportunidade agora nas suas mãos, Davi, mata Saul. Acaba com a vida dele. Assim você vai reinar. É Deus que está colocando essa oportunidade diante de você. Assim acontece conosco também, não é assim, irmãos? Aquele momento de dar um troco, aquele momento, né, de entender: não, é Deus que fez isso aqui agora, eu vou me vingar, né? Mas não era o modo que Deus tinha para fazer na vida de Davi. E aí então Davi vai lá e corta um pedaço da orla do manto de Saul. E então ele pega esse pedaço, e é interessante, o texto diz, né, que o coração dele bate forte. Por quê? Justamente por entender que Saul, apesar dos erros, e apesar de querer matá-lo, ele era um ungido do Senhor. Nesse dia, Davi aprendeu algo: que não se deve pagar o mal com o mal. Não devemos ser os justiceiros em nome de Deus, amém, querido? Não devemos fazer justiças com as nossas próprias mãos. Sabe por quê? A vingança pertence a Deus. A palavra diz que Ele é um vingador, amém, meu irmão? Então, se algo tem que ser feito, quem vai fazer não é você, não sou eu, mas é o Senhor. Amém, querido? É o Senhor. Davi entendeu isso. Eu e você não fomos levantados para fazer com as pessoas o que elas fazem conosco. Na verdade, não é assim que nós aprendemos com o nosso Senhor, amém, querido? O que aprendemos é que nós vencemos o mal quando nós fazemos o bem. Nós aprendemos que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, devemos tomar cuidado para não sair dos limites dados pelo Senhor. Quais são os limites que o Senhor está colocando para você? Não ultrapasse os limites. Não faça do seu jeito. Não faça o que você entende que é o justo. Deus sabe o que é o justo. Amém, querido? E o que Ele precisar fazer, Ele vai fazer. Porque você é um filho amado de Deus. Amém?
Não faça justiça com as suas próprias mãos. Eu sei que seria o mais fácil, e é o que o mundo faz. Mas você não é desse mundo, amém, meu irmão? Você é filho de Deus. E filhos de Deus agem da maneira do reino de Deus. Davi entendeu isso. Entendeu que ele não devia vingar de Saul, matando Saul do seu jeito, não. Ele não queria tocar no ungido do Senhor. Cuidado. Mas as situações que parece que Deus quer que a gente dê o troco. Mas ore um pouquinho mais. Busque o Senhor um pouquinho mais. E Ele vai te mostrar se Ele quer isso ou não. Acredito que não. Amém? Sexta conquista. As coisas só acabam quando Deus diz que acabou. Versículo 1. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Olha lá, hein, querido, ele que achava que seria rei, o povo estava querendo apedrejar ele, misericórdia. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi, olha lá, se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém, querido? Já havia se passado 13 anos desde que ele foi ungido por Samuel. Davi então sai à peleja com o exército. Quando ele retorna, ele tem uma terrível surpresa, aonde tudo que eles tinham foi perdido. Filhos, esposas foram levados cativos. Os seus soldados ficaram amargurados com Davi, quiseram apedrejar Davi. Davi então com certeza ficou angustiado, desesperado. Mas quando enfrentamos dificuldades, aparentemente sem soluções, normalmente nós desanimamos, sim ou não, irmãos? Quando um cônjuge decide se separar, isso desanima. Quando um filho desvia da fé, isso desanima. Quando somos demitidos sem causa, isso desanima, sim ou não, irmãos? Quando você assume uma célula, para liderar uma célula, e quer ver a multiplicação acontecendo, mas com o passar do tempo o povo só sai da célula, isso desanima, sim ou não? Quando você está há muito tempo esperando alguém para casar, e a pessoa não chega, o que acontece? Desanima, sim ou não? Desanima. Se pessoas que achamos que Deus levantou para nos apoiar, na verdade ela vem nos culpar e nos deixar para baixo, isso também desanima. E qual que é a resposta que nós devemos dar nessa situação? Diga assim: eu preciso me reanimar no Senhor. Amém? Sabe por quê? As coisas só acabam quando Deus diz que acabou. Davi, ele se posicionou de maneira que Deus esperava. Isso faz parte do treinamento também, amém, querido? Às vezes as coisas não vão acontecer como você quer ou gostaria. Às vezes vem uma notícia ruim, difícil, que você às vezes nem sabe como lidar. Mas aqui Davi nos mostra o que nós devemos fazer. Devemos nos reanimar no Senhor. Se reanime no Senhor. Pastor, cheguei aqui desanimado por tal coisa que está acontecendo na minha vida. Deixa eu te dar um conselho, faça como Davi, se reanime no Senhor. Se reanime no Senhor. Sabe por quê, querido? Quando nós somos treinados para o chamado de Deus, devemos entender que Deus tem um compromisso conosco. E Ele quer que Ele seja a nossa fonte, o nosso sustento e a nossa base. Não coisas circunstanciais, nem pessoas, amém? Mas Ele, exclusivamente Ele. Ele é quem nos sustenta. Posso ouvir um amém? Sétima e última conquista para encerrar, irmãos.
Todos devem participar dos frutos da conquista. 1 Samuel 30, 21. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Aqui é o último treinamento de Davi antes de reinar. Ele foi a vitória em Ziclag, e nessa batalha ele saiu com 600 homens para guerrear, mas 200 ficaram pelo caminho. 200 não foram para a batalha, e ficaram então cuidando das bagagens. Os 400 foram lá e venceram a batalha. Ao retornar, esses 400 valentes não queriam compartilhar os despojos com aqueles que não foram para a guerra. Isso acontece nos dias de hoje, sim ou não? Acontece também. Você não merece, você não estava lá na hora difícil, né? Mas Davi falou: peraí, quem foi que nos deu a vitória? Fomos nós que vencemos ou foi o Senhor quem nos deu? Se foi o Senhor quem nos deu a vitória, todos receberão dos despojos. Ou seja, todos desfrutarão dessa vitória, todos desfrutarão dessa conquista. Amém, irmãos? Davi entendia claramente que a vitória veio do Senhor. Quando nós estamos num processo de treinamento por Deus, você precisa entender que não deve se colocar na equação. Tudo tem a ver com Ele. Amém, querido? A sua parte é apenas se apropriar. A sua parte é desfrutar, receber e dar as respostas certas. Certas. Não erre. Que quando você erra, Deus vai mandar novamente o mesmo teste, para que você cumpra o propósito dele, para que você avance, para que você não retroceda. Amém? Diga para o seu irmão, fala para ele assim: o que você está vivendo hoje é apenas uma fase. Não desanime, não retroceda. O Senhor é contigo. Você está sendo apenas treinado. Amém? Fique de pé no seu lugar. Os irmãos de louvor podem subir.